Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo começa a julgar a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann. Ela e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, são réus por corrupção e lavagem de dinheiro. Duda Mendonça confirma Caixa 2 de campanha da Odebrecht para Paulo Scaff. Segundo o marqueteiro, foram 10 milhões de reais na última eleição para governador de São Paulo. O Palácio do Planalto divulga vídeos em redes sociais para defender o governo Temer. Mensagens gravadas por atores tentam reverter a reprovação recorde do presidente. Suspeito pelo assassinato de Marielle é transferido para uma prisão de segurança máxima no Nordeste. E o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirma que a polícia ainda busca reunir provas. A lei seca no trânsito completa 10 anos com o aumento da fiscalização e das penalidades. Mas apesar do bafômetro nas ruas, os acidentes persistem e especialistas exigem rigor ainda maior. As notícias da Copa. Neymar deixa o treino mancando com dores no pé da cirurgia. E os gols de hoje com mais uma vitória da Rússia, desta vez contra o Egito, do craque Salah. O Jornal da Gazeta volta após o intervalo com essas e outras notícias. Até já! Nesta sexta, o entrevistado do Hora do Voto é o governador de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista pelo PSB, Márcio França. Hora do Voto. Nesta sexta, 11h30 da noite. If you get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia, o test drive convence. Caoa Sherry. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Os fatos que fazem o mundo girar. Os fatores que fazem o dia correr. As nuances da notícia, sob vários pontos de vista. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. A lei seca completa 10 anos. De lá para cá, aconteceram vários avanços. Um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisas e Economia do Seguro, divulgado no ano passado, aponta que entre 2008 e 2016, a lei teria evitado a morte de quase 41 mil pessoas. No entanto, especialistas ponderam retrocessos, como a impunidade e o uso de aplicativos que avisam sobre blitz. Um sopro que definitivamente entrou para o nosso dia a dia. A experiência é um pouco chata porque eu não bebo, né? Então você para, você tem que soprar, mas é uma coisa legal, né? Porque às vezes um monte de acidente, o cara que atropela a gente aí porque tá bebendo. A lei seca completa 10 anos hoje. Segundo o Detran de São Paulo, só no ano passado, mais de 78 mil veículos foram parados nas blitzes em todo o estado. Em 2013, tinham sido quase 13 mil. Antes disso, as blitzes eram competência das polícias
polícias rodoviárias estaduais e federais. Já o número de motoristas multados, segundo o Detran, subiu de 1.226 para 5.179 no período. Os dados referentes a este ano ainda não foram divulgados. Avanços? Para muitos motoristas, não. Deveria ter um tipo de fiscalizações nos bares e nos estacionamentos mais próximos. Não só as blitzes nas ruas. Acho que as blitzes são poucas e são bem falhas, porque São Paulo é uma cidade muito grande e acaba tendo em pontos isolados. Os limites do bafômetro foram ficando mais rigorosos. Atualmente não tem tolerância. Quem for pego com qualquer quantidade de álcool no sangue está sujeito a multa de quase R$3 mil, mesmo quando o motorista se recusa a fazer o teste, além de suspensão da carteira por 1 ano. Tem uma coisa que inegavelmente passou a fazer parte do nosso cotidiano. É aquela história de que hoje não vou beber porque estou dirigindo. Mas o problema é que enquanto muita gente faz a sua parte aqui nos bares, na hora de ir embora, muita gente recorre aos aplicativos de celular que avisam quando e onde está tendo uma blitz. Aí, mesmo quem bebe, consegue escapar da fiscalização. O presidente da Comissão de Direitos do Trânsito da OAB de São Paulo critica os aplicativos e redes sociais que ajudam o motorista a driblar o bafômetro. Tecnicamente, é aquela pessoa que comete o crime, sabe que será presa, mas se ele souber onde está a polícia, ele não vai ao encontro dela. É basicamente isso. Então, esses aplicativos merecem aí uma investigação por parte da Polícia Civil, por parte do Ministério Público, para que haja o combate. Ele elogia o aumento das penas, porém cobra mais rigor na fiscalização e principalmente na punição. Antes essa pena era de 2 a 4 anos, a partir de abril agora de 2018 ela passou de 5 a 8 anos. Então nós queremos que haja uma mudança de mentalidade por parte do juiz e do promotor para que em 5 anos, que é a pena mínima, parte dessa pena, pelo menos 1/6 dessa pena, seja cumprida em regime fechado. E como às vezes fica difícil não beber, o jeito é ter consciência. Um Uber ou pede para alguém levar, buscar, né? Ou alguém na rodada fica sem beber, né? E aí vai embora em paz, tudo certo. Marqueteiro Duda Mendonça diz em delação que a campanha de Paulo Scaff do MDB ao governo de São Paulo em 2014 recebeu R$10 milhões em caixa 2 da Odebrecht. O executivo da empreiteira já tinha delatado a propina, mas o valor era menor. Scaff é pré-candidato ao mesmo cargo este ano. Duda Mendonça disse que em 2014 a campanha do presidente licenciado da Fiesp, Paulo Scaff, recebeu ao menos R$10 milhões da Odebrecht. Segundo reportagem do jornal O Globo, 6 milhões foram recebidos pelo próprio marqueteiro via Caixa 2 e os outros 4 milhões teriam sido pagos à Ilha Produções, que também atuou na campanha do candidato ao governo paulista. O dono da produtora é Paulo Rossi, irmão do deputado federal Baleia Rossi, líder do MDB na Câmara, e filho do ex-ministro Wagner Rossi, velho amigo do presidente Temer. Duda também contou que, para disfarçar os pagamentos, parte dos recursos foram contabilizados via contratos dele com a Odebrecht. Foi Duda Mendonça quem tomou a iniciativa de procurar o Ministério Público e a Polícia Federal para fazer um acordo de delação premiada. O MP rejeitou a colaboração, mas a PF se interessou pelos depoimentos. O acordo ainda não foi homologado. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, só deve se manifestar após o plenário do STF decidir se a Polícia Federal tem competência legal para fazer acordos de delação. O julgamento desta questão pode acontecer ainda esta semana. A Polícia Federal estaria interessada em informações sobre a atuação do presidente Michel Temer nas negociações com executivos da Odebrecht na campanha de 2014. Mas o marqueteiro já deixou claro que não pode falar sobre o assunto até que o acordo seja homologado. A procuradora-geral, Raquel Dodge, também quer ouvir Duda no inquérito sobre o presidente que está no STF. Em delação, o ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, contou que o então vice-presidente Michel
Michel Temer e Marcelo Odebrecht acertaram o repasse de 10 milhões de reais para o MDB num jantar no Palácio do Jaburu. Mas, diferente do que informou Duda Mendonça, o executivo disse que 6 milhões foram para a campanha de Paulo Scaff e os outros 4 milhões seriam redistribuídos ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Scaff, que é pré-candidato ao governo de São Paulo este ano, nega as irregularidades e diz que todas as doações recebidas na campanha de 2014 foram registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Paulo Rossi também contesta a acusação. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal começa o julgamento da senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, na Lava Jato. O casal foi acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Gleisi Hoffmann recebeu R$1 milhão do esquema desvendado pela Lava Jato na Petrobras. O dinheiro teria abastecido a campanha dela ao Senado em 2010. De acordo com o Ministério Público Federal, a quantia foi solicitada pelo então ministro Paulo Bernardo a Paulo Roberto Costa, que era diretor da estatal. Para a Procuradoria, o objetivo era dar apoio político para viabilizar a indicação e manutenção de Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Ainda conforme a PGR, o repasse teria sido realizado por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, contratadas pela Petrobras. Na sessão de hoje da segunda turma, o subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, afirmou que Gleisi Hoffmann, enquanto parlamentar e líder do Partido dos Trabalhadores, do qual hoje é presidente, podia e devia ter estancado a sangria que ocorria na Petrobras. O Ministério Público afirmou ainda que, se o dinheiro fosse lícito, teria sido enviado por transferência bancária ou declarado como doação oficial de campanha de Gleisi, ao invés de transportado de carro de São Paulo ao Paraná. A defesa do casal contesta as acusações. Em vídeo, a senadora afirmou que a denúncia no STF é perseguição contra o PT e a candidatura de Lula à presidência da República. A cada dia fica mais claro que a acusação contra mim faz parte da tentativa da Lava Jato de atacar e criminalizar o Partido dos Trabalhadores. O julgamento da ex-ministra da Casa Civil de Dilma e do marido dela, que foi ministro de Lula, é o segundo na Lava Jato no STF. No final do mês passado, a segunda turma condenou o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, a 13 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O parlamentar aguarda a análise do recurso em liberdade. O caso chegou à corte em março de 2015. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou para a próxima terça-feira, dia 26, o julgamento do pedido de liberdade de Lula, que está preso há pouco mais de 2 meses. A defesa quer que o ex-presidente possa aguardar em liberdade julgamentos de recursos nos tribunais superiores. Os advogados de Lula também pediram que seja suspensa a inelegibilidade gerada com a condenação na segunda instância. O encarregado da obra na casa da filha do presidente Michel Temer prestou depoimento hoje à Polícia Federal. Onofre Sec falou por cerca de 3 horas e saiu da Polícia Federal do aeroporto de Congonhas por volta das 2 da tarde, sem falar com os jornalistas. Ele teria confirmado que participou da reforma da casa da filha do presidente, Maristela Temer. Ele trabalha na Argeplan, empresa de João Batista Lima Filho, antigo amigo de Temer. Em depoimento, o engenheiro Luiz Eduardo disse à polícia que Onofre era um encarregado pela obra e que acompanhou todo o processo. Além disso, o engenheiro também contou que foi apresentado a Onofre pela mulher do coronel Lima, a arquiteta Maria Rita Fratesi. O coronel chegou a ser preso em março na Operação Scala, mas foi solto pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Este inquérito investiga se o presidente Michel Temer recebeu propina para beneficiar empresas do setor portuário por meio da edição de um decreto em 2017. Temer e os demais citados negam qualquer irregularidade. Em nova campanha, o Palácio do Planalto tenta vincular a impopularidade do presidente Michel Temer à crise de governos passados.
Os 2 vídeos divulgados nas redes sociais do Planalto afirmam que a população está cansada e rejeita o presidente em função da crise econômica que atinge o país desde os governos da ex-presidente Dilma Rousseff e do PT. O governo usa atores para afirmar que o Brasil estava no caos, com números comparáveis ao de um país em guerra. A peça publicitária traz também que o presidente segue trabalhando para os resultados que só virão no futuro. E que Temer sabia que a presidência era uma batata quente, mas alguém tinha que resolver, mesmo que isso gerasse a tal impopularidade. Segundo a última pesquisa da Datafolha, o governo Temer atualmente tem rejeição recorde, com 82% de desaprovação. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre essa nova campanha publicitária do governo Temer. Rejeitado por 8 em cada 10 brasileiros, o governo de Michel Temer decidiu promover uma campanha publicitária na internet. Foi ao ar a primeira peça. Mostra uma atriz num ambiente doméstico, conversando com a câmera como se gravasse um vídeo espontâneo para as redes sociais. Sem citar Temer nem Dilma, ela diz que o atual governo herdou um pepino, um país no caos, mudou o rumo. Mas como em economia não existe solução mágica, diz ela, os resultados demoram a aparecer. Diz a atriz no vídeo, a certa altura, esse governo sempre se colocou como uma ponte. Já sabia que era uma tarefa inglória, que ia levar pedrada de todo canto, que seria impopular mesmo, porque uma ponte é uma coisa que te tira da lama e te leva para um lugar legal. Ela não é um lugar legal em si, mas sem ela não dá para chegar do outro lado. O problema é que a gente só enxerga isso depois que atravessou. Ai, ai, ai. Dilma produziu ruína econômica, não há dúvida. Mas o fiasco de Temer é dele, não da antecessora. É a voz de Temer que soa na conversa vadia do Grampo do Jaburu. Foi por opção de Temer que o Planalto trocou a reforma da Previdência pelo sepultamento de 2 denúncias criminais na Câmara. Foi a caneta de Temer que nomeou cleptoministros. É Temer quem protagoniza 2 inquéritos por corrupção no Supremo Tribunal Federal. A propaganda de Temer e o governo Temer são feitos da mesma matéria-prima. Empulhação. Boa noite. E ainda hoje, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista o advogado Ricardo Salles, presidente do Movimento Em Direita Brasil, sobre as eleições deste ano. Ao indiciar o ex-procurador Marcelo Miller, Polícia Federal aponta que ele recebeu R$ 1.800.000 para ajudar a JBS Friboi a negociar o acordo de delação. Miller foi indiciado pelo crime de corrupção passiva. Segundo a Polícia Federal, o ex-procurador foi contratado pelo escritório Trenck Rossi e Watanabe para abrir portas no Ministério Público Federal. A banca de advocacia cuidou das tratativas do acordo de leniência do grupo JIF, que controla a JBS Friboi. Foram indiciadas outras 4 pessoas, entre elas o empresário Joesley Batista, dono do frigorífico. Segundo o delegado Kleiber Lopes, a equipe de Rodrigo Janot, então procurador-geral da República, já tinha conhecimento da atuação de Marcelo Miller para a JBS desde o começo das negociações, em março do ano passado, e que nenhum procedimento administrativo interno foi instaurado no período. Após o caso vir a público, Janot pediu a rescisão do acordo de delação da JBS e a prisão deles. Os irmãos Batista chegaram a ser presos, mas foram soltos no início do ano e seguem colaborando com a Justiça. O pedido de rescisão do acordo ainda não foi analisado pelo ministro Edson Fachin. E o delegado Kleiber diz ainda no relatório que, apesar de haver indícios suficientes de corrupção envolvendo Miller, não houve orientação do ex-procurador nos grampos feitos por Joesley nos diálogos com o presidente Michel Temer, do MDB, e com o senador Aécio Neves, do PSDB. Miller e Joesley Batista negam as acusações. Depois da descoberta de regalias ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e ao ex-senador Luiz Estevão, o governo do Distrito Federal afastou o diretor do Centro de Detenção Provisória da Papuda, José Mundim Júnior, e o subsecretário do Sistema Penitenciário, Osmar Mendonça de Souza.
A decisão ocorreu depois que na cela de Gedel e Luiz Estevão foram encontrados pendrives, barras de chocolate e anotações que seriam de Gedel. Em 2016, Luiz Estevão, condenado por desvio de dinheiro público destinado à construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ficou no isolamento por 10 dias. Na cela dele, os agentes encontraram itens proibidos. No ano passado, o ex-senador foi denunciado pelo Ministério Público por ter, supostamente, financiado a reforma do local onde está preso. Já Gedel Vieira Lima, ex-articulador político de Temer, está detido desde setembro, quando a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em dinheiro vivo em um apartamento usado pela família dele em Salvador. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão pelos crimes de calúnia e difamação contra o ex-policial do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, Rodrigo Pimentel. Em 2013, Garotinho afirmou em seu blog que o policial Rodrigo Pimentel, retratado no filme Tropa de Elite como Capitão Nascimento, teria sido desligado da corporação por ter urinado nas calças durante uma operação em uma favela, além de várias outras postagens vexatórias para o policial. Segundo a sentença, a pena foi substituída pela prestação de serviços à comunidade, pelo período de 1 ano e 4 meses, com carga horária de 7 horas semanais, em entidade a ser definida pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, além do pagamento de R$50 mil para o setor de voluntariado do Instituto Nacional de Câncer. Garotinho foi preso no ano passado por corrupção, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais, entre os anos 2009 e 2016, mas foi solto por uma decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo. Garotinho nega as acusações e se lançou pré-candidato ao governo pelo PRP. Suspeito de envolvimento nos assassinatos de Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio, e do motorista dela, Anderson Gomes, foi transferido hoje para uma penitenciária de segurança máxima no Rio Grande do Norte. A defesa do ex-policial militar Orlando Curicica disse que vai recorrer. Curicica, que cumpre pena de 4 anos por porte ilegal de arma, e o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, foram apontados por uma testemunha como responsáveis pelos crimes ocorridos em março. E hoje o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse em entrevista à Rádio Eldorado que as investigações ainda não foram concluídas por causa da complexidade do caso e que os policiais sabem quem são os envolvidos, mas trabalham no levantamento de provas para poder apresentar as denúncias. E agora vamos ao comentário de política com Josânia Almani Pinto. A intervenção militar e censória do governo Temer na segurança do Rio de Janeiro é um vexame completo em tudo. Em primeiro lugar, pelo fato da investigação da morte, da execução de Marielle Franco e de Anderson Gomes, está sendo levada ali no banho-maria e dela a população só sabe através dos vazamentos do ministro Jungmann. O general Braga Neto, que é o responsável pela intervenção no Rio, mas o Jungmann já me disse que o responsável mesmo é o presidente da República. Então, vamos cobrar aqui o Temer. Mas, em nome do Temer, o general Braga Neto se diverte em tirar jornalistas dos lugares onde ele vai falar. Eu quero saber se ele vai também limitar o que ele fala, mandar tirar da sala o Raul Jungmann. Porque o Raul Jungmann não pode saber de nenhuma novidade que ele vem correr. Só que não tem novidade. Aí assim mesmo ele vem falar, como é o caso que ele fez hoje. O caso é complexo. Bom, no Brasil, 95% dos homicídios são complexos porque a polícia não consegue resolver. No caso da Marielle Franco, o mundo está cobrando uma solução e as polícias militar e civil do Rio não dão essa solução e o general que está lá mandando nas duas polícias não entende nada do assunto. Tudo que ele entende é de censura. Como um bom comandante militar, ele afasta os jornalistas, ele veda a presença de jornalistas. Aconteceu na semana passada em 2 conferências, em 2 palestras que ele foi fazer
em eventos privados, em que ele forçou os organizadores do evento a retirar da sala os repórteres que tinham ousado entrar antes dele. Eu quero saber o seguinte, como ele não tem mesmo nada a dizer, o que é que esses repórteres podem noticiar que possa prejudicar a investigação? Porque ele já disse que o furo que um repórter do Globo, Accioli, deu a respeito dessa testemunha, de que a Estela falou aí ao ler o noticiário, é que prejudicou as investigações. Ele simplesmente contou que tinha uma testemunha e as investigações não andam porque a Polícia do Rio é incompetente, porque o general Braga Neto não entende do assunto, o que ele entende mesmo é de censura. Aí não querem que eu diga que é uma intervenção militar. Não é ainda uma ditadura militar. Mas fica pensando aí, os que defendem a ditadura militar, o que é que seria se realmente houvesse a tal da intervenção. Basta ver o que o general Braga está fazendo de lambança lá no Rio de Janeiro. Eu volto quinta-feira, direto ao assunto, em pé. O brasileiro está comendo mais carne de porco esse ano. Representantes do setor estimam que o consumo deve ser de quase 50 mil toneladas a mais que em 2017. Um dos motivos é o custo, um pouco menor que o da carne bovina. O frigorífico na Lapa chega a receber 40 toneladas de carne suína por mês, grande parte de produtores do sul do país. Aqui as peças são desossadas, cortadas e vendidas para supermercados, lanchonetes, bares e restaurantes de São Paulo. Seu Vicente está à frente dos negócios da família há mais de 50 anos. Conta que começou com um pequeno açougue no mercado municipal. Eu visitei em parte do sul, Chapecó, Santa Catarina, Paraná, e vi a perspectiva de que o suíno em si estava crescendo muito na época. O consumo suíno, quando eu iniciei, estava mais ou menos de 2 quilos, 1,8 kg por pessoa. Hoje, está 18. José Aguinaldo também herdou dos avós as técnicas para a produção dos embutidos. O frigorífico fica em Tietê, no interior do estado. Mas é na capital paulista que estão os maiores consumidores dos produtos preparados de forma artesanal. Os clientes estão mudando hoje, a imagem deles, eles estão conhecendo mais o produto, como eu falei para você. Eles estão indo mais a fundo assim, no meu processo de fabricação, o que você usa de produto químico, o seu produto é mais artesanal. Isso está influenciando muito hoje. O Brasil é o 4º maior produtor e exportador de suínos do mundo. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, só em abril foram exportadas 40 mil toneladas do produto, principalmente para a Rússia e a China. E de olho nesse crescente mercado consumidor, muitos chefes de cozinha decidiram inovar e foram buscar novas receitas e criaram também pratos saborosos que têm como ingrediente principal a carne suína. Tanto que há restaurantes aqui em São Paulo que trabalham especificamente com o produto e mostram que dá para oferecer no cardápio muito mais do que a nossa tradicional feijoada. Duvida? Olha só então a quantidade de pratos feitos pelo chefe Jefferson Rueda. Presunto Real Rueda é um tartar de porco com carne curada. Aqui, um sushi. Jefferson é de São José do Rio Pardo. Trouxe os segredos da família para o seu restaurante na República, no centro de São Paulo, onde, segundo ele, tem de tudo um porco. Eu comecei a perceber que não se comia carne de porco e, ao mesmo tempo, eu tinha vontade. Eu queria comer linguiça, essas coisas, era tudo muito industrializado. E é onde eu comecei a fazer linguiças, esses embutidos, e comecei a colocar dentro do restaurante, comecei como petisco. E não é que o desejo de criar um restaurante que utiliza apenas carne de porco nas receitas deu certo. Olha só o tamanho da fila. E todo dia é assim. O principal prato da casa é o sanzé. O porco inteiro e desossado é assado por 6 a 8 horas. Mais do que um chefe de cozinha premiado, Jefferson Rueda é um dos defensores da carne suína, sempre cercada de mitos e verdades. Esses bichos eram criados soltos, comia de tudo, e é onde teve o problema das doenças. Só que com o problema das doenças também, que surgiu os frigoríficos. O mais importante é a inspeção sanitária. E o preço da carne é muito bom. Todo mundo consegue ter acesso. É acessível demais. Entendeu? Então por que não comer? E agora vamos às notícias da Copa do Mundo com Gabriel Cruz e Celso Cardoso.
A Rússia surpreende com uma campanha impecável na Copa. Celso, ninguém dava nada para os anfitriões, que são os piores no ranking da FIFA, dessa turma que está na Copa. E mesmo assim, eles já deram quase 2 goleadas, né? Pois é, coisa de Copa do Mundo, Gabriel. Os russos não venciam desde outubro do ano passado. Mas no Mundial tem 100% de aproveitamento. Na abertura da segunda rodada do Grupo A, agora à tarde, a Rússia não se intimidou com a presença de Salah, candidato ao prêmio de melhor do mundo, e venceu bem o Egito, 3-1. Se o Uruguai vencer amanhã a Arábia Saudita, russos e uruguaios já estarão classificados. Veja os gols. Todos eles aconteceram no segundo tempo da partida. O primeiro numa infelicidade da zaga egípcia. A bola bateu em Fatih, enganou o goleiro e entrou 1-0 para a Rússia. Mais uma vez para você, infelicidade do zagueiro russo. A bola bate no joelho dele. E aí o segundo gol foi marcado por Cheryshev. Ele pegou de primeira. Terceiro gol dele na Copa do Mundo, artilheiro ao lado de Cristiano Ronaldo. Mais um gol russo, dessa vez marcado por Dzюба. E de pênalti, Salah descontou. Final, Rússia 3, Egito 1. O Dzюба tem 2 gols na Copa do Mundo, a Rússia tem 8 marcados até aqui. Melhor ataque. Melhor ataque. E pelo grupo H na Copa, a terça-feira também foi de surpresas. O Japão, quem diria, desbancou a favorita neste jogo, Colômbia. Mais uma vez, as circunstâncias da Copa do Mundo. 3 minutos, um pênalti marcado para os japoneses e, ao mesmo tempo, a expulsão de Carlos Sanches da Colômbia. E o Japão soube se aproveitar da situação para vencer o jogo. Quem também surpreendeu foi Senegal, que após 16 anos longe dos Jogos Mundiais, derrotou a Polônia. Foi a primeira vitória africana na Copa. Confira. Abrindo o grupo H, Colômbia e Japão jogaram em Saranska. Logo aos 3 minutos, Carlos Sanches cortou com a mão o chute de Kagawa e levou o cartão vermelho. O próprio Kagawa bateu o pênalti e abriu vantagem sobre a Colômbia. Com 1 a mais, a seleção japonesa até que dominou o primeiro tempo, mas aos 38 minutos, em uma falta cobrada, Quinteiro bateu por baixo e deixou tudo igual, 1 a 1. Mas na etapa final, Osako subiu mais alto que os zagueiros colombianos depois da cobrança de escanteio e de cabeça fez 2 a 1 para o Japão. Primeira vitória japonesa contra sul-americanos em Copa do Mundo. Em Moscou, fechando a primeira rodada do Grupo H, Polônia e Senegal se enfrentaram no estádio do Spartak. Aos 37 minutos de jogo, Gay chutou de fora da área, a bola desviou no brasileiro Thiago Sionek, enganou o goleiro e parou no fundo do gol. 1 a 0 Senegal. Aos 15 minutos da etapa complementar, Krychowiak tentou fazer o recuo do meio de campo e acabou lançando Niang, que ganhou do goleiro e ficou livre para fazer 2 a 0 Senegal. Aos 40, Krychowiak conseguiu compensar a falha. Após cobrança de falta, o meia subiu sem marcação para diminuir. Mas a reação parou por aí. Polônia 1, Senegal 2, placar final. A seleção brasileira viaja amanhã para São Petersburgo, onde vai jogar contra os costas-riquenhos na sexta-feira. Hoje a equipe realizou o último treino em Sochi antes da partida contra a Costa Rica. Mas o treino não foi tão proveitoso para Neymar, que deixou o campo mais cedo com dores no tornozelo. A seleção brasileira deu sequência à preparação para o jogo com a Costa Rica e oficialmente a imprensa só teve acesso aos momentos iniciais. Apesar do pouco tempo, foi suficiente para ver Neymar sentindo dores no tornozelo. Isso já bastou para o atacante sair irritado do campo, na companhia do fisioterapeuta Bruno Maziotti. Segundo a assessoria da CBF, ele já não faria o treino todo e deixou o campo antes do previsto, reflexo das faltas sofridas no duelo com a Suíça. Desde depois do jogo, né? Uma dor no tornozelo em decorrência do número de faltas que ele sofreu. Então, mas ontem fez o tratamento, tanto que ele não desceu a campo. Hoje desceu a campo, sentiu a dor de novo, volta para a fisioterapia, mas pelo que o Dr. Rodrigo me passou, amanhã treina normalmente. Entrevistado no dia, Felipe Coutinho falou sobre o próximo adversário, a Costa Rica. Um jogo muito importante. Depois do nosso primeiro resultado,
Claro que a gente queria a vitória no primeiro jogo, a gente sabia da importância. E infelizmente acabamos empatando, mas temos essa nova oportunidade. Creio que vai ser um grande jogo e o que temos que fazer é estar todo mundo focado, estar com a cabeça boa, mentalmente estar forte para chegar na sexta e fazer um grande jogo. Ô Celso, aparentemente esse problema do Neymar não tem nada a ver com o dedo que ele operou há 2, 3 meses atrás, né? Não, a assessoria de imprensa da CBF, inclusive, já divulgou um comunicado que dessa contusão ele está zerado. As dores são fruto das entradas, das faltas que ele recebeu no jogo contra a Suíça. Também faltas de jogo. Ele foi caçado, mas isso faz parte. Costa Rica oferece real perigo para a seleção brasileira? Eu diria para você, Gabriel, que é o adversário mais fácil do grupo, se é que tem jogo fácil na Copa do Mundo. Mas o Brasil é favorito. Como disse o próprio Coutinho, se mantiver a cabeça no lugar, a força mental, jogar o que sabe jogar... Esse é o básico, né, Celso? É o básico, mas é que o Brasil precisa fazer, o que não teve, por exemplo, contra a Suíça. Quando tomou o gol de empate, a seleção meio que sofreu um abalo. O Neymar, por exemplo, o principal jogador da seleção, não conseguiu jogar. Parece que parou de jogar quando fez o gol, né? Exatamente. Vinha bem, mas fez o gol e diminuiu o ritmo. Achou que poderia resolver a qualquer momento. Exatamente isso. Então, na verdade, é manter essa força mental mesmo contra a Costa Rica. E se tiver focado, jogar o que sabe jogar, eu acho que o Brasil consegue essa vitória. E aí vai para o jogo contra a Sérvia para decidir a classificação. Dependendo da combinação de resultados, de repente até um empate classifica o Brasil. Sexta-feira, né? Sexta-feira, 9 da manhã. Vamos deixar para torcer na véspera. É isso aí. Valeu, Celso. Boa noite, tchau, até amanhã. Estela, é com você? Pelo 5º ano consecutivo, o número de pessoas deslocadas por guerras, violência e perseguições bate recorde. Foram 68 milhões e meio em 2017, o equivalente à população da Tailândia, na Ásia. Lara chegou ao Brasil em 2013. Deixou para trás toda a família ao fugir de Moçambique. Diz que era perseguida por ser homossexual. Há um certo tempo que você tem que parar e colocar as coisas na balança e ver se realmente compensa você ficar num país em que você vive oprimido. Se você me pergunta, amanhã você pensa em voltar para Moçambique? Não, não penso. Não penso, porque eu não vejo o Moçambique me aceitar. Eu não vejo o Moçambique abrir portas para aquilo que eu trago de diferente que eu aprendi aqui no Brasil. Em 3 anos, conseguiu o status de refugiada por violações sofridas em decorrência da orientação sexual. Uma proteção internacional pelo risco de violência que ela corria. Lara faz parte do grupo que, até o fim do ano passado, somava 68 milhões e meio de pessoas no mundo. Gente que foi obrigada a deixar a própria casa para escapar de guerras e perseguições. Metade era de adolescentes e crianças, muitas desacompanhadas da família. Um contingente que nos últimos 5 anos não parou de crescer, segundo a ONU. Entre os que tiveram que se deslocar à força, os sírios são maioria. Mais de 12 milhões tentaram escapar da guerra, que começou em 2011 e já matou mais de 500 mil pessoas. Depois vem Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar e Somália. Ao cruzar a fronteira, o destino de 85% dos imigrantes tem sido países pouco desenvolvidos, como a Turquia, Paquistão e Uganda, os que mais dão abrigo. Entre os ricos, apenas a Alemanha está no grupo dos 10 países que mais receberam refugiados. O Brasil já concedeu refúgio a 10 mil pessoas vindas de mais de 80 países. Metade vive no estado de São Paulo. Outros 85 mil estrangeiros aguardam uma resposta das autoridades. Só no ano passado, o Brasil recebeu quase 34 mil novos pedidos de refúgio, mais da metade de venezuelanos. Carlos chegou um ano antes, em 2016. Conseguiu permissão temporária para morar, mas ainda espera ser reconhecido como refugiado. Ele conta que era funcionário público na Venezuela e diz que foi ameaçado porque não aceitou compactuar com a suposta corrupção no governo. Você tem que se desprender de tudo, deixar tudo lá. Eu deixei lá a minha casa, deixei carro, deixei família, deixei amigos, deixei tudo lá, deixei uma vida inteira. Nos últimos 5 anos, 3 milhões de venezuelanos deixaram o país e 200 mil vieram para o Brasil.
A principal porta de entrada é a fronteira com Roraima. O desafio é realmente entender que o Brasil, nessa geopolítica internacional, continuará sim a receber fluxos migratórios numa ampla leque de nacionalidades. Não só nacionalidades de vizinhança, mas também dos países sul-sul, Nepal, Irã, Iraque, fluxos não históricos. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, criticou hoje a decisão dos Estados Unidos de separarem crianças imigrantes das famílias. Os menores estão sendo mantidos em jaulas de centros de contenção improvisados. A agência da ONU afirmou que os menores devem estar sempre com as suas famílias, independentemente das circunstâncias. E de acordo com dados oficiais, nas últimas 6 semanas, mais de 2.000 menores imigrantes foram separados das famílias na fronteira com o México e mantidos em jaulas, em centros de contenção improvisados, devido à política de tolerância zero para a imigração do presidente americano Donald Trump. Fazendo menção à crise de imigração na Europa, que só nos 5 primeiros meses desse ano recebeu mais de 35 mil exilados, Trump afirmou que as medidas de contenção do fluxo imigratório de seu governo são válidas para que o país não vire um grande campo de refugiados. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Se vocês acham que Donald Trump já cometeu todas as barbaridades de um presidente americano, pois vocês estão enganados. Ele determinou que tropas federais separem os pais das crianças que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira do México. O governo revelou hoje que 2.342 crianças já foram separadas à força. Estão nesse bolo 4 crianças brasileiras, segundo os jornais O Globo e Los Angeles Times. Trump procura forçar o Congresso a aprovar uma lei que criminalize a travessia de fronteira sem visto e passaporte. E também quer dinheiro para construir o muro que prometeu na fronteira do México, dentro do próprio partido de Trump, o Partido Republicano. A oposição a essa desumanidade já é imensa. É o caso de John McCain, que já foi candidato a presidente. O governador republicano de Maryland, que se chama Larry Hogan, disse hoje que vai retirar seus homens das tropas federais que forçam a separação das crianças. O pior nessa história é que Trump mente pelos cotovelos para dizer que tem pouco a ver com isso. Segundo ele, a culpa é da oposição do Partido Democrata, que não quer aprovar no Congresso a lei draconiana que ele deseja. Ontem, Trump afirmou que os refugiados transformariam os Estados Unidos numa nova Alemanha, com aumento da criminalidade. É mentira. A criminalidade na Alemanha nunca foi tão baixa em 25 anos. O procurador-geral diz que a Casa Branca está apenas aplicando a lei. Mentira. Não há nenhuma lei sobre separação compulsória de pais e filhos. O site Pró-República divulgou gravação de crianças chorando ou chamando o pai ou a mãe. Na gravação, os guardas dão risada e dizem que a barulheira era como de uma orquestra em que faltava apenas um maestro. A ONU já reclamou e o governo americano, em lugar de pedir desculpas, anunciou que os Estados Unidos vão se retirar do Conselho de Direitos Humanos do organismo internacional. Trump aproveita a confusão que ele próprio criou para pressionar o Congresso. Isso tudo é um imenso horror. É assim que o mundo gira. Boa noite. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, proíbe que portões e cancelas automáticas invadam as calçadas ao abrirem. O decreto publicado hoje também vale para os equipamentos já instalados. Os proprietários têm 6 meses para a adequação. O decreto explica como vai funcionar a lei que proíbe cancelas e portões automáticos de abrir e fechar para o lado de fora do imóvel. A lei é de janeiro desse ano e foi regulamentada hoje pelo prefeito Bruno Covas. O principal objetivo é evitar acidentes com pessoas atingidas por portões que invadem a calçada. A lei vai facilitar que pedestres possam ser ressarcidos. O proprietário que não tomar as medidas adequadas, seja por conta desse decreto, mas seja também por conta da legislação do Código Civil, que também prevê sossego, saúde, segurança. Então você tem uma fonte legal para também ter a expectativa de que se corrija esse erro e se pague pelos danos. A regra vale inclusive para os portões já instalados. Esse aqui, por exemplo. E aí os donos ficam responsáveis por, em até 6 meses, providenciar a adaptação. Quem não fizer
fica sujeito a uma multa de R$ 250. E se mesmo assim os ajustes não forem feitos, aí esse valor pode ser reaplicado pelos fiscais da prefeitura a cada 30 dias. O decreto fala em 4 opções para o proprietário: instalar um sensor eletrônico capaz de detectar a passagem de pessoas e veículos, ou uma sinalização sonora e luminosa que seja acionada 15 segundos antes da movimentação do portão, ou ainda adaptação para que o portão ou a cancela se torne deslizante ou o movimento aconteça para dentro do imóvel e não mais para fora. Vai depender do fiscal, e eu tenho muito receio quando depende dos fiscais, não por qualquer razão, que não esse aspecto subjetivo que o fiscal vai olhar e dizer, eu acho que sim. O outro que faz o outro bairro vai dizer, não, qual é a solução? Né? Eu gosto de brincar que é difícil ter bola de cristal num lugar que vivem 20 milhões de habitantes, né? Neste condomínio, no Ipiranga, na Zona Sul, os moradores já estavam convencidos da necessidade da inversão do portão antes mesmo do decreto. Acidentes quase aconteceram algumas vezes. A mudança está marcada para quinta-feira e vai custar R$ 1.250. Os vizinhos também já se preparam. Se é para garantir a segurança, eu acho legal. Vamos correr atrás e mudar o portão. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o crescimento de movimentos pela renovação na política. Entrevisto o advogado Ricardo Salles, que foi secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo no governo Geraldo Alckmin, do PSDB, e é presidente do Movimento Em Direita Brasil. Muito obrigada por estar conosco, Ricardo. Obrigado, Maria Lídia. Bom, há alguns anos, começaram a surgir esses movimentos para renovar a política. E o Movimento Em Direita Brasil surgiu em 2006 e é considerado um dos precursores desses movimentos todos que surgiram depois e que agora estão mesmo empenhadíssimos em apresentar candidatos e atuar na política. O Em Direita Brasil já elegeu alguém para o Legislativo? Já elegeu alguém para o Executivo? Não, eleger não elegeu. Eu, como presidente do Movimento Em Direita Brasil, participei 2 vezes do governo, fui secretário particular do governador Geraldo Alckmin, fui secretário de Meio Ambiente do Estado e atendendo exatamente o porquê existe o movimento. Ele existiu, nasceu em 2006, muito antes desses outros movimentos, justamente para fazer uma ponte com pessoas do setor privado que quisessem dar sua contribuição na vida pública, quer seja em cargos eletivos ou não. Sei, agora, no Em Direita Brasil, vocês propõem a renovação de pessoas na política ou a renovação de ideias e da prática política? Propomos os dois. Quando nós criamos o Movimento Em Direita Brasil, o PT estava no auge. O Lula era considerado a grande revelação da política brasileira e desde lá de trás nós dizíamos que aquele modelo de Estado, aquela forma de governar, aquele aparelhamento estatal, a visão intervencionista, aquilo não ia dar certo. Então, a nossa proposta sempre foi trazer pessoas novas para renovar os quadros, mas também com ideias novas. Não basta simplesmente pessoa nova com ideias velhas. E, então, a somatória desses dois fatores, novas pessoas e novas ideias, devem levar o Brasil para um novo patamar, com uma visão mais liberal, mais alinhada com o de mais moderno lá no mundo afora. O Em Direita Brasil aprova a Carta de Direitos Humanos da ONU? Olha, direitos humanos é um critério extremamente, é um valor extremamente importante, assim como o meio ambiente, o consumidor e tudo mais. Agora, a ONU, como diversos outros órgãos multilaterais, ela tem uma agenda própria, que não necessariamente se coaduna com o que os países, os seus membros querem. No caso do Brasil especificamente, nós temos uma realidade muito diferente dos países europeus, dos Estados Unidos, e nem sempre o que a ONU bola lá à distância na Europa, ou nos Estados Unidos, na verdade Nova York, é aplicável a países como o Brasil, a realidade que nós temos aqui. Direitos humanos não têm um fundamento universal? Direitos humanos o fundamento é universal, mas a aplicabilidade, a forma de você cuidar dos direitos humanos, inclusive evitando que os direitos humanos virem uma bandeira demagógica de um patrulhamento ideológico que se faz no Brasil, inclusive pós retomada do processo democrático, precisa ter muito cuidado. O valor é muito importante, mas a maneira de aplicá-lo, inclusive com recursos públicos, que é algo muito grave, tem que ser feita com muita cautela.
Bom, eu vi no site do Endireita Brasil que vocês defendem uma nova direita no Brasil, uma direita liberal, ética e democrática. Bom, dentre os candidatos à presidência da República, quem representa essa direita? É Jair Bolsonaro ou Geraldo Alckmin? Eu acho que o Geraldo Alckmin não é direita. Quem tem uma visão de direita liberal é o João Amoedo, o Flávio Rocha e o Jair Bolsonaro. Esses três defendem, ainda que de formas diferentes e com enfoques distintos, defendem visões liberais sobre a economia, conceitos e visões mais conservadoras sobre diversos temas, sobretudo a segurança pública, que é hoje um dos maiores problemas do Brasil, graças à visão da esquerda, do PT, do PSDB, que relativizou conceitos de certo e errado, relativizou condutas e nos colocou nessa barbárie que nós estamos vivendo na área da segurança pública. E desses três que você mencionou, qual que é o defensor daquilo que o Endireita Brasil propõe? Eu acho que os três defendem, cada um à sua maneira. O João Amoedo tem uma visão mais econômica. O mais representativo, né, que possa chegar a ser presidente da República. Do seu ponto de vista de voto, o Jair Bolsonaro está à frente. Vocês apoiam? Eu acho que o Bolsonaro, se comparado a toda essa esquerda que está aí, PSDB, PT, PSOL, PPS, enfim, toda essa esquerda aqui, de 88 para frente, a dita Constituição Cidadã que acabou com o Brasil, todos esses governos de esquerda fizeram demagogias e uma série de mudanças de comportamento que, do ponto de vista de qualidade de vida, e eu repito, sobretudo segurança pública, pioraram a qualidade de vida do brasileiro. O Fernando Henrique poderia ter feito privatização de todas as estatais e não fez por falta de convicção. Inclusive, a Petrobras, que se tivesse sido privatizada, não teria sido palco dessa roubalheira, dessa ineficiência, desse aparelhamento todo que nós vimos. Então, se isso tivesse acontecido, tivesse sido feito por uns liberais que acreditam na causa liberal, e eu repito, João Amoedo, um grande liberal, Flávio Rocha, e o Bolsonaro, que está à frente nessa pesquisa e tem uma ênfase mais voltada para a segurança pública. Mas os três entendo que tem um papel importante em implementar uma agenda de direita liberal com uma visão conservadora na questão comportamental. Bom, então eu estou entendendo que não há hipótese no movimento Endireita Brasil apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin? Não há hipótese. Se o Geraldo Alckmin for para Ele não representando a direita, como você falou? Não, o Geraldo Alckmin não é direita, o PSDB nunca foi direita. Muito menos liberal. O que nós entendemos é que se o Geraldo Alckmin, de quem eu fui secretário, que é uma pessoa muito correta, sério, um excelente administrador, se ele for, por exemplo, para o segundo turno com o Ciro Gomes, que para nós é uma desgraça do cenário político brasileiro, evidentemente nós vamos apoiar o Geraldo Alckmin. Agora, se o Geraldo Alckmin for para o segundo turno com algum desses três que eu mencionei há pouco, a visão do Endireita é apoiar algum desses três que tiver no segundo turno. Ok. Agora, dentre os pilares do movimento Endireita Brasil, eu vi que vocês destacam tolerância zero ao crime. E aí, eu confesso que eu não entendi. Tolerância em relação tolerância zero em relação a quê e como manifestar essa tolerância zero? Olha, essa é a parte mais fácil, inclusive, de defender. Nós tivemos uma legislação, primeiro, como eu já disse, a Constituição de 88, que criou uma série de direitos e muito poucas obrigações. A Constituição Cidadã, a grande demagogia dessa Constituição, colocou o Brasil nesse déficit econômico. Todos esses problemas que nós temos começaram com a Constituição de 88. Depois, os governos de esquerda, sobretudo os do PSDB, portanto do Fernando Henrique, infantilizaram as responsabilidades. Aquela mentalidade de que a criminalidade é resultado de uma diferença social, que aquilo não é um problema de postura, não é um problema de impunidade, e sim um problema social a ser resolvido. Olha, isso é uma grande demagogia. Criminalidade não tem nada a ver com problema social. Tanto que vários países do mundo têm desigualdades até maiores do que a nossa e não tem o problema de criminalidade que nós temos aqui. E tolerância zero em relação à criminalidade, então, é o quê? A tolerância zero significa dizer o seguinte, acabar com a progressão de pena, a pessoa é condenada a 30 anos, cumpre 5, volta para a rua, acabar com o indulto de Natal, acabar com a saída do Dia das Mães, acabar com todas essas flexibilizações que foram sendo incutidas na mentalidade do Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade e que, no fundo, são um grande incentivo à impunidade.
É graças a isso no Brasil que você prende a pessoa e a audiência de custódia solta no dia seguinte. E a polícia fica enxugando gelo de tanto ter que prender as mesmas pessoas que voltam para a rua no dia seguinte. Ok, nosso tempo terminou. Estou sendo aqui advertida e eu agradeço muito a clareza com que você expõe as suas ideias e apresenta de uma forma mais ampla o movimento Em Direita Brasil. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia, um prazer. Gabriel. O sol voltou a predominar e as temperaturas subiram aqui na capital paulista. Nessa tarde, a máxima foi aos 23 graus, mas agora, olha, já esfriou novamente. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Em praticamente todo o país, o ar seco mantém o tempo firme e ensolarado, afastando qualquer possibilidade de chuva. Segundo os meteorologistas, só deve chover ainda na costa nordestina, principalmente ali na Bahia e nessa faixa mais ao norte, por causa do ar mais abafado. Já no sul, no sudeste e no centro-oeste, as temperaturas ainda ficam amenas, mas o sol brilha forte. Vamos ver como fica o dia amanhã em algumas capitais? Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima na casa dos 23 graus, com tempo firme por lá, assim como em BH, onde chega a fazer até 25 graus à tarde. No Rio de Janeiro, as temperaturas ficam entre 14 e 28 graus. E em Salvador, apesar do tempo ainda chuvoso, a máxima também vai aos 28 graus por lá. Para São Paulo, o tempo fica firme e não há a menor possibilidade de chuva, viu? Em todas as regiões, o sol brilha forte e apesar do friozinho da madrugada, as temperaturas disparam à tarde. Chega a fazer até 30 graus em Votuporanga, 29 em Araçatuba, faz 29 também em São José do Rio Preto, 28 em Barretos e também em Araraquara e mais ao leste, 26 graus em Campinas e também em Sorocaba. E tem calor previsto para a capital também, além do tempo firme e ensolarado. Nessa madrugada, friozinho de até 14 graus por aqui e máxima amanhã à tarde na casa dos 25 graus. Aí na quinta-feira a máxima se mantém e na sexta a temperatura cai um pouquinho, ficando ali entre 13 e 24 graus, mas ainda sem previsão de chuvas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Eu volto no Jornal das 10 com mais notícias. Uma boa noite e até já. Próxima sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França.